Boa tarde, alunos do quarto ano do CMPM5. Espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Para isso, você vai pegar o seu livro Trilhas, módulo 3, capítulo 7, com o tema O relevo e os rios nas paisagens do município, na página 290. As paisagens dos municípios são compostas por variadas formas de relevo. Os rios também podem fazer parte dessas paisagens quando percorrem as áreas do município. Vamos conhecer um pouco sobre esses elementos e como eles interferem no cotidiano das pessoas. Então, alunos, vamos entender um pouco dessa paisagem que vocês estão vendo na página 290 e 291, que é uma paisagem do município de Ferros, em Minas Gerais. Respondendo às questões letra A e letra B. Então vamos lá. Na letra A, quais elementos da natureza estão retratados na paisagem desta fotografia? Aí vocês podem dizer que tem bastante árvore, né? Tem bastante morros. Também tem um rio que corta esse município. Na letra B, quais elementos dessas paisagens são semelhantes aos elementos naturais do município onde você mora? E quais são diferentes? Bem, em relação ao nosso município, o que tem de igual são muitas árvores, né? Também tem esse rio, aqui o nosso município é banhado pelo Rio Negro, que tem diferentes é o relevo, né? Que é bastante alto, tem bastante morros. Ok, alunos? Acompanhe agora na página 292 a leitura e a explicação do título Relevo nas paisagens do município. Ao percorrer alguns caminhos do município, você já notou diferenças na superfície como subidas e descidas? Algumas áreas podem ter maiores altitudes, como os morros, e outras menores altitudes, como os vales. Essas e outras formas do terreno fazem parte da superfície do nosso planeta. O relevo. O que é o relevo? É o conjunto de formas da superfície terrestre. Veja a seguir alguns exemplos de paisagens de municípios que apresentam diferentes formas de relevo. Algumas partes urbanas dos municípios ocupam áreas mais íngremes do relevo. Em geral, nesses casos, muitas moradias são construídas em áreas de morro, como mostra a fotografia ao lado, no município de Ouro Preto, em Minas Gerais. Outras cidades vão ocupando áreas com relevos mais planos, como mostra a fotografia ao lado do município de Boa Vista, em Roraima. Na página 293, alunos, as formas de relevo também tornam as paisagens rurais diferentes umas das outras. Veja alguns exemplos a seguir. Em municípios onde o relevo não é muito íngreme, podemos observar paisagens rurais com extensas lavouras. Áreas com relevo mais plano facilitam o cultivo das plantações, principalmente com o uso de maquinários agrícolas, como mostra a fotografia ao lado de colheita de algodão na área rural de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso. Já em municípios com relevo mais ondulado ou muito íngreme, é necessário o uso de curva de nível para que a plantação seja realizada e o solo fique protegido, como retrata a fotografia ao lado na área rural de Bela Vista do Paraíso, no Paraná. O relevo é um dos elementos que torna tanto as paisagens urbanas quanto as paisagens rurais diferentes umas das outras. A ação dos elementos naturais nas formas de relevo, na página 295. O relevo pode ser transformado pela ação de diferentes elementos naturais, como o vento, a água, animais e raízes de plantas. Vamos conhecer alguns exemplos de como esses elementos podem transformar o relevo. Observem as fotografias. A formação rochosa retratada ao lado
do Parque Nacional Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, em Piauí, foi moldada pela ação de forças da natureza, sobretudo pelo vento. Na próxima foto nós temos um cânion, que é a formação rochosa composta por extensos paredões esculpidos pela erosão. O cânion, formado no Rio São Francisco, em Capitólio, Minas Gerais, foi moldado pela ação de forças da natureza, principalmente pela água. Algumas ações da natureza também podem transformar o relevo rapidamente, como a ocorrência de um terremoto, a erupção de um vulcão, tempestades, etc. Agora, alunos, na página 296, nós vamos ver a ação do ser humano nas formas de relevo. O ser humano também transforma o relevo de diversas maneiras para atender às suas necessidades. Nas cidades e nas áreas rurais é possível encontrar exemplos de formas de relevo alteradas pela ação do ser humano, como construções de represas, aterros, túneis ou estradas e atividades econômicas. Veja a seguir alguns exemplos dessas ações. Para atender às necessidades de locomoção, o ser humano constrói rodovias e túneis, por exemplo, transformando o relevo. Na fotografia, nós podemos observar um túnel construído em rodovia que passa por um morro, em Jacareí, no estado de São Paulo. Na próxima foto, nós podemos observar o ser humano também modifica o relevo para desenvolver atividades econômicas, como a produção agrícola, pecuária ou a extração de minerais. Na fotografia, nós temos a exploração de minério de ferro na mina de Carajás, em Parauapebas, no estado do Pará. E você, aluno? Cite uma ação do ser humano na transformação do relevo do município onde você mora. Ok, alunos, por aqui vamos encerrando mais uma aula de geografia. Agradeço a participação de todos e até a próxima, se Deus nos permitir.